dívida impagável. Peço a você que abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu o médico gentil Lucas. Lucas capítulo 19. Estaremos fazendo a leitura dos versículos 1 ao 10. Lucas capítulo 19, dos versículos 1 ao 10. Tendo Jesus entrado em Jericó e atravessando a cidade, havia ali um homem chamado Zaqueu, o qual era chefe de publicanos e era rico. Este procurava ver quem era Jesus e não podia, por causa da multidão, porque era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, porque importa que eu fique hoje em tua casa. Desceu, pois, a toda pressa e o recebeu com alegria. Ao verem isso, todos murmuravam, dizendo: entrou para ser hóspede de um homem pecador? Zaqueu, porém, levantando-se, disse ao Senhor: eis aqui, Senhor, dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu lhe restituo 4 vezes. Disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, porquanto também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Pai de amor, Pai bendito, que o Senhor fale, ó Deus, aos corações, que o Senhor ministre aos nossos corações, a fim, ó Deus, de edificar vidas, consolar, admoestar. Abençoe, ó Deus, os ouvintes da Serrinha FM, ó Deus, e alcance com graça e com misericórdia os corações nessa tarde. Nós assim te oramos e te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Segundo o pastor Hamilton, em um dos seus pensamentos, ele vai refletir acerca que há um olhar salvador. Eu quero te dizer nessa tarde que há um olhar salvador. E esse pastor, ele certa feita escreveu algo que dizia o seguinte: há um olhar que se encanta, outro que não percebe nem se sensibiliza. Há um olhar de compaixão, outro que de indiferença parece não se doar nem se aproximar. Há um olhar que deixa lágrimas correr, outro que já não consegue se humanizar para chorar. Seja qual for o olhar, há um olhar que não passa despercebido. Há um olhar tão incomum que consegue olhar onde ninguém, nem mesmo quem precisa ser olhado, consegue chegar. Há um olhar que é empático, sensível, cheio de ternura. Que de tanta ternura, que de tanto amor se aproximou tanto que pode ser chamada de Emanuel, Deus conosco. Deus que chora, Deus que consegue olhar com os olhos do ser humano frágil. Há um olhar que se derrama na cruz do Calvário. É um olhar do Salvador, do amado de nossa alma. O evangelista Lucas foi escrito aos pobres e perdidos. Ele foi escrito às classes minoritárias, para os marginalizados, perdidos da casa de Israel, os carentes de um Salvador, de um Redentor. O médico gentil Lucas narra, em outras palavras, a história da salvação de alguns personagens. E um dentre eles foi Zaqueu. O texto está dizendo aqui que ele morava em Jericó, importante rota comercial, e havia ali uma riqueza para ser taxada. Zaqueu era um homem rico, de baixa estatura, chefe dos publicanos, maioral dos publicanos, e ele extorquia
muitas pessoas daquela sociedade, com altas taxas de impostos. Ele tinha o apoio do Estado e do corpo julgador do Sinédrio. Segundo alguns estudiosos, Zaqueu era odiado por algumas seitas judaicas, dentre elas os samaritanos, os zelotes e os saduceus. Diante disso, Zaqueu buscava o pagamento das dívidas do povo. Mas há uma dívida que o próprio Zaqueu e nenhum de nós podemos pagar. Diante disso, iremos meditar nessa tarde. Há uma dívida, a dívida da salvação só é paga por Cristo. A dívida da salvação só é paga por Cristo. E estamos meditando nesse encontro de Zaqueu, publicano com o nosso Senhor Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. E de que forma Jesus pagou a dívida de Zaqueu? Percebam, amado ouvinte da Serrinha FM, você pode ter um encontro que pode mudar a sua vida radicalmente. E há uma dívida que eu e você, nós temos. E só há uma pessoa que pode pagar essa dívida. A única pessoa que pode pagar essa dívida é o Senhor Jesus Cristo. E podemos elencar 3 verdades desse texto através das quais se deu o pagamento dessa dívida. E são elas, em primeiro lugar, através da visita de Jesus. Irmãos, essa passagem bíblica relata que Zaqueu já havia tido conhecimento de Jesus. Provavelmente tinha um entendimento de quem era Jesus, que tinha ensinado no templo, que o mesmo operava milagres em meio às multidões. E como de costume, passava Jesus por Jericó, com uma multidão ao seu redor. Zaqueu ficou curioso para vê-lo, porém, ele era um homem, segundo diz o texto sagrado, um homem de baixa estatura. Ele teve a ideia de subir uma árvore de fácil acesso, à beira da estrada que passava Jesus com a multidão. Jesus, ele volta e meia andava por aquelas regiões, nas proximidades de Jerusalém, ou então na própria nação de Jerusalém, e ele sempre era abarrotado com as multidões. As multidões iam ao entorno de Jesus. Ao entorno de Jesus, as multidões clamavam e rogavam. E Jesus, ele operava sinais, maravilhas e prodígios. Jesus curou cegos. Jesus curava pessoas com surdez, aleijados, leprosos. Jesus multiplicava pães e peixes. Jesus andou sobre as águas. Jesus, ele manifestava que ele era plenamente homem e plenamente Deus. E Jesus não deixou Zaqueu de lado. Jesus, ele olhou. No momento, ele olha para Zaqueu e os seus olhos alcançam Zaqueu. Jesus convida a descer daquela árvore depressa. Desce depressa, Zaqueu, porque se faz necessário ficar em sua casa durante o restante do dia. E a visita de Jesus a Zaqueu em sua casa proporcionou um diálogo entre o que era plenamente homem e plenamente Deus, que sabia quem era Zaqueu e quais as suas obras, as obras que Zaqueu realizava. Jesus, ele nos conhece. Jesus, ele sabe quem somos. Nós não passamos desapercebidos ao olhar de Jesus. E foi assim com Zaqueu, uma visita entre o perdido e o Salvador. Louvado seja o nome do Senhor. Entre 2 mestres, o maioral dos cobradores de impostos e o mestre por excelência, a própria sabedoria encarnada de Deus. John MacArthur, certa feita, pastor, disse o seguinte, ele parafraseando Romanos 8:30, diz o seguinte: Cristo Jesus é a expiação perfeita, única e completa, que chama, justifica, santifica e por fim glorifica cada pecador que crê. Em Atos dos Apóstolos 16, 30 e 31, os versos, narra a pergunta do carcereiro ao apóstolo Paulo. E ele disse: que devo para fazer
para ser salvo? O que devo fazer para ser salvo? E Paulo responde a ele: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Nas parábolas da ovelha perdida, muito pregadas, da dracma perdida e do filho pródigo, que poderia ser chamado dos 2 filhos perdidos, Jesus, através do ensino dessas parábolas, revelava aos fariseus e escribas a sua missão de resgatar muitos, sem fazer acepção de pessoas. Importava serem alcançados pela misericórdia de Deus, em salvar pobres, miseráveis, execráveis, marginalizados e ricos cobradores de impostos como Zaqueu. E em segundo lugar, o olhar de Jesus, um olhar de misericórdia, alcançou Zaqueu. É tanto que Jesus, ele se hospedou na casa daquele homem, tido pelos fariseus como um pecador, que cobrava impostos, que fraudava pessoas. Mas Jesus, ele não faz acepção de pessoas. Jesus, ele vai aos pobres desse mundo. Jesus vai em busca daqueles que estão com uma vida totalmente arruinada, ou que cometem injustiça social. Deus, por meio do seu Filho Jesus Cristo, ele veio em resgate de muitos. Ele veio para o pobre, para o rico, para o branco, para o preto. Ele não faz acepção de pessoas. Ele não faz distinção, diferença entre as pessoas. Os fariseus, eles criticaram a atitude de Jesus de hospedar-se na casa de Zaqueu, bem como a sociedade religiosa da época. Os publicanos eram cobradores, como sabemos, de impostos do Império Romano. Eles eram desprezados por seu trabalho. Mesmo assim, Jesus quebrou com a falsa religião, a religiosidade pagã e desprovida de misericórdia, ou seja, desprovida do evangelho da graça de Deus. Irmãos, devemos agir como Jesus agiu, não fazendo acepção de pessoas. Tiago, servo de Deus, temos refletido no nosso culto de doutrina. Uma igreja restaurada é uma igreja fortalecida. E o meu irmão de Jesus, Tiago, servo do Senhor, ele expondo em sua carta a respeito do favoritismo ou do partidarismo para com os ricos, disse: meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Ele estava denunciando a acepção, a diferença entre os irmãos do primeiro século. E hoje ele nos exorta a não fazermos a acepção. E de igual modo, irmãos, Paulo também na sua carta à igreja em Roma, explicando acerca da reconciliação com Deus, que não dependeria da etnia, raça e tribo, a qual o povo pertenceria sem fazer distinção natural. Disse, Romanos capítulo 2, versículo 11, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Segundo um teólogo luterano, Bonhoeffer, ele diz o seguinte, descrevendo o ministério de misericórdia e os seus riscos. Assim escreveu: o misericordioso empresta a honra própria ao decaído e toma sobre si a sua vergonha. Procura a companhia dos publicanos e pecadores e suporta prazerosamente a vergonha da sua companhia. Foi assim que Jesus Cristo fez com Zaqueu. Ele suportou a vergonha dos seus pecados, porque ele perdoou Zaqueu. Ele lhe cobriu com a sua justiça perfeita. Ele lhe fez honrado diante de Deus através do seu sangue. E nessa tarde eu tenho um convite, Jesus Cristo tem um convite para a sua vida. Aqueles que nos escutam, os nossos amados ouvintes da Serrinha FM, Jesus Cristo tem um convite para a tua vida. Ele diz que vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos lhe darei descanso. Ele quer perdoar os seus pecados, ele quer sarar a sua vida, ele quer trazer liberdade na pessoa bendita do Espírito Santo. Ele
quer assumir a vergonha pelos seus pecados, porque ele morreu pelos nossos pecados. Ele se chamou maldito, porque todo aquele que morria por intermédio de um madeiro era considerado um maldito, porque Jesus ele assume os pecados da humanidade, aqueles que haveriam de recebê-lo como autor e consumador da sua fé. E é interessante observarmos ainda no texto que lemos, que através da obra de fé de Zaqueu, porque Jesus ele opera uma obra de fé na vida daqueles que ele almeja salvar. Zaqueu ele restituiu aos pobres aquilo que ele furtou, aquilo que ele retirou. A obra de misericórdia sobre a vida de Zaqueu, por intermédio do nosso Jesus Cristo, teve resultados, teve consequência. E qual foi a consequência? Uma fé verdadeira, uma fé atuante. Meu amado irmão, todo aquele que entrega a sua vida a Cristo, que recebe Jesus Cristo como autor e consumador da sua fé, não é mais o mesmo, mas ele é transformado. Se ele roubava, ele não rouba mais. Se ele mentia, ele não mente mais. Sabemos que a nossa carne milita contra a ação do Espírito, mas nós não seremos mais dominados pelo pecado. E foi assim na vida de Zaqueu. Ele restituiu aqueles a quem ele roubou, a quem ele usurpou. Tem um testemunho de um pastor que ele se converteu e no passado, outrora, ele cometeu um assalto. Este pastor ele tinha cometido um assalto a um posto de gasolina, uma loja de conveniência. E ele, juntamente com alguns assaltantes, eles entraram naquela loja de conveniência e assaltaram o dono daquele posto. E aí esse pastor ele se converte e ele se tornou um grande pregador do Evangelho de Cristo. E com o tempo, o Espírito Santo constrangeu aquele pastor. Porque, meu amado irmão, a palavra do Senhor ela nos constrange. A palavra do Senhor ela nos transforma. E o pastor ele resolveu ir naquele posto de conveniência e acertar o passado dele, consertar o passado dele. Porque todos que nasceram de novo, eles não coadunam e não estão associados ao pecado. Mas se eles roubaram, eles também se arrependem e voltam atrás. E foi isso que aconteceu com aquele pastor. Ele consertou o seu passado. Ele foi àquele posto de conveniência. E ele naquele encontro com aquele homem, disse, sabia que naquela data, naquele dia, aqueles assaltantes entraram aqui e eu era um daqueles assaltantes. E eu estou aqui para restituir tudo que eu roubei, tudo que eu furtei. Mas se você quiser também me denunciar, eu estou pronto para ser entregue aqui, para ser colocado numa cela. Então ele poderia, o dono daquele posto de gasolina, de conveniência, ele poderia denunciá-lo e ele poderia ir até preso. Mas o dono, ele observa aquela reação e ele se alegra por aquele pastor muito conhecido ter restituído. E ele não denuncia, não faz nenhuma denúncia contra o pastor, e o pastor restitui. Aquilo que ele tinha roubado no passado, ele restitui o dobro. E aquele homem tem sobre a sua vida o testemunho de um homem que foi transformado por o Evangelho. Porque o Evangelho de Cristo, ele transforma. O Evangelho de Cristo, ele transforma o mais vil pecador num homem santo, num homem regenerado, justificado, não por sua justiça própria, mas pela justiça perfeita de Cristo na cruz do Calvário. E Deus, por meio de Jesus, havia gerado fé e arrependimento na vida de Zaqueu. E Ele quer gerar nessa tarde fé
e arrependimento na sua vida. Basta você se entregar a Ele. A ponto dele declarar que estava à disposição de Jesus. O arrependimento e a fé foram comprovados na vida de Zaqueu, pois ele expressa a sua fé dando aos pobres, meus amados, o que ele extorquia, roubava de forma indigna através do seu trabalho. Zaqueu também restituiu 4 vezes, a Bíblia vai dizer, né? A mais os que ele havia prejudicado. Irmãos, Tiago disse, o servo do Senhor disse, que a fé sem obras é morta. Significando que a própria fé é inabalável, mas pode significar também fidelidade, pois quem crê mesmo em Deus e em Jesus é fiel a eles. Para concluir, o olhar de Jesus para Zaqueu trouxe salvação, pois Zaqueu estava perdido, mas Jesus o visitou, hospedando-se em sua casa, contrariando a sociedade da época, gerando em Zaqueu confissão e arrependimento de seus pecados. Meus amados irmãos, quero lhes dizer que a marca de uma fé genuína é o desejo de levar o Evangelho a outros. Devemos estar prontos para as oportunidades que Deus nos der de proclamar o Evangelho a todos ao nosso entorno, quer seja rico ou pobre, de baixa escolaridade, da zona urbana ou da zona rural, não importa, mas que cumpramos com toda a dedicação o anúncio, a história da salvação, o plano redentivo do nosso amado, o Senhor Jesus Cristo. E sabemos que a nossa dívida foi paga em Cristo Jesus, de forma única, total e suficientemente eficaz. Graças a Deus por isso. Glória a Jesus para todos sempre. Amém.